Olá, sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente. Vale a pena fazer? Então, bom, a gente tem ouvido falar de jejum intermitente na mídia, né, de forma recorrente, inclusive nas pesquisas científicas. Isso tem sido um tema de bastante pesquisa recentemente e parece que é uma coisa nova, dá a ideia de que é mais uma dieta da moda, né? Mas se a gente for observar, o jejum intermitente, ele é um conceito já bastante antigo, é um conceito que aparece nas religiões. Então ele vem, na verdade, das religiões. A mais clássica delas é o Ramadã, em que esses praticantes do Ramadã, eles ficam um período longo em jejum e um período em que eles podem se alimentar, né? Existem também outras religiões que praticam o jejum intermitente, né, dentro ali das suas características, mas a ideia é que a gente saiba que é uma prática já milenar, uma prática realizada há muito tempo, só que no momento ela tem sido vista como uma estratégia não só para perda de peso, mas também para melhora da saúde e até mesmo para aumento da longevidade, ou seja, aumento dos anos de vida, né? Então, daí a gente já entende o conceito de jejum intermitente. Então, o que é o jejum intermitente? É quando eu alterno dentro das minhas 24 horas, por exemplo, eu alterno períodos de jejum com períodos de alimentação. Isso também pode ser feito ao longo da semana. Então, dentro de uma semana, eu posso ter períodos, dias, né, em que eu não me alimento e dias em que eu me alimento, tá? Então, assim, esse período a gente vai chamar de janela. Classicamente, chama-se de janela. Então, a gente vai ter a janela de alimentação e a janela de jejum, né? Então, na janela de jejum é o momento em que eu não como nada. E a minha janela de alimentação é o momento em que eu vou poder me alimentar, em que eu tenho ali a liberdade de me alimentar. E aí, quando a gente fala, né, em passar um período longo, algumas horas ou até 24 horas sem se alimentar, as pessoas tendem a se assustar, tendem a se preocupar e a imaginar que aquilo não é possível, né, que as pessoas vão passar mal ou vão ter alguma complicação por ficar um período maior do que o habitual sem se alimentar. Só que a gente já tem a experiência, né, das pessoas que vivenciam isso em suas religiões e também dos nossos ancestrais. Então, o modelo que a gente tem é o homem, né, na época, né, os nossos ancestrais, então, há muitos e muitos anos atrás, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem em adquirir comida, né, então, e também não tínhamos o hábito de comer o tempo inteiro, né, de fazer 5 refeições por dia, como geralmente a gente faz hoje. Antigamente, o que se fazia? Se alimentava quando se tinha comida, quando se conseguia comida de alguma forma, através da caça, enfim, ou de troca, né, por alguma outra coisa, e ficava-se longos períodos em jejum, obrigatoriamente, por conta da falta mesmo de alimentação, né, da falta ali de subsídios para se alimentar. E isso mostra pra gente que o nosso corpo é capaz de se adaptar a essa falta de alimento. E como é que o nosso organismo faz essa adaptação? Então, é como se a gente tivesse no nosso organismo duas máquinas, né? Dois mecanismos diferentes. Um deles funciona na presença de glicose. Quando eu falo glicose, na verdade, você tem que entender como alimento. Então, um mecanismo, uma máquina funciona na presença de glicose e a outra máquina funciona na ausência de glicose, né? Então, assim, essa minha primeira máquina, ela vai ser ativada quando eu me alimento, quando eu como alguma coisa
cai a glicose no meu sangue e aí vai ativar esse primeiro mecanismo. Esse primeiro mecanismo, além dele precisar da glicose, ele é dependente de insulina. Então, a insulina sobe nesse primeiro mecanismo. O segundo mecanismo, ele precisa da ausência de glicose, da ausência de alimento. É o mecanismo que funciona quando a gente está em jejum. Nesse segundo mecanismo, a minha insulina, ela tá bem baixa, ela tá reduzida, ela tá praticamente suprimida. Por quê? Porque eu não tenho glicose presente. Toda vez que eu tenho glicose presente no meu sangue, eu tenho uma ativação da produção e da ação da insulina. Então, nesse segundo mecanismo, entenda, eu não tenho alimento, portanto, eu não tenho glicose e a minha insulina tá baixa. Essa insulina estando baixa, vai ativar mecanismos para queimar tanto músculo quanto gordura para produzir energia a partir disso. Então, o primeiro mecanismo ele depende de glicose e o segundo mecanismo ele vai utilizar músculo e gordura para produzir a energia. Nessa transformação, a gente tem a produção do que a gente chama de corpos cetônicos, né? Que é uma produção justamente para poder suprir a necessidade energética quando eu não tenho alimento chegando. Então, esse mecanismo, ele é altamente eficiente, né? Um mecanismo muito potente que funciona muito bem, né? Então, quando a gente sabe disso, a gente entende que é possível, sim, ficar longos períodos em jejum, porque a gente vai ativar esse segundo mecanismo, essa segunda máquina que não depende de glicose, na verdade, que depende da ausência da glicose. Ela só é ativada quando eu não tenho glicose e, portanto, quando eu não tenho insulina. Não é que eu não tenho insulina, mas é que a minha insulina, ela está baixa, ela não está funcionando num nível alto, porque ela só vai funcionar num nível alto quando eu tenho glicose presente. Eu ativando esse segundo mecanismo, eu produzo esses corpos cetônicos. E aí é que vem a história interessante. Parece que os grandes benefícios do jejum intermitente são dependentes principalmente dessa ativação de corpos cetônicos. Aí você me pergunta, como é que eu sei que eu tô produzindo corpos cetônicos? Em média, após um jejum de 8 a 12 horas, é possível que se tenha um início da produção de corpos cetônicos. Claro que isso pode ser variável entre os indivíduos, obviamente, né? Isso não é uma regra, mas em média, de 8 a 12 horas, eu já começo a ter ativação dos meus corpos cetônicos. Isso depende também da minha reserva de glicogênio. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o consumo da reserva de glicogênio. Essa reserva de glicogênio é um estoque de glicose que eu tenho guardado no meu corpo. Então lembra, se eu tô funcionando no jejum, eu não tenho comida, então eu tô ativando aquele meu segundo mecanismo que eu comentei. Se eu estou funcionando nesse segundo mecanismo, então eu não tenho glicose. Se eu não tenho glicose, eu tenho que criar alguma fonte de glicose. Antes de sair quebrando músculo e gordura, eu tenho esse meu estoque, né? Como se fosse a minha poupança. Eu tenho esse estoque de glicogênio. Então, eu consumo esse meu estoque de glicogênio. Isso também vai me gerar glicose, tá? E depois que eu terminei esse meu consumo de estoque de glicogênio, aí sim eu começo a produzir os corpos cetônicos através da queima da gordura, certo? Então, assim, mais ou menos 8 a 12 horas, claro que eu dependendo também do meu estoque de glicogênio, mas em média, nesse período de jejum, eu tenho uma produção de corpos cetônicos. Uma dica prática é aquela sensação, não sei se você já percebeu, quando você fica um longo período sem se alimentar, que você começa a ter o que a gente chama de hálito cetônico, né? Um hálito forte, alguns chamam como se fosse um cheiro de maçã podre. Isso já é uma produção de corpos cetônicos. Então, é uma dica prática, né? É só pra gente ter uma noção de quando a gente está ativando esses nossos corpos cetônicos. E aí sim a gente tende a começar a ter os benefícios do jejum. E quais são esses benefícios?
todo mundo me pergunta logo, jejum intermitente emagrece? Então sim, ele é uma estratégia de emagrecimento, ele pode ser utilizado para o emagrecimento, mas a gente tem que entender que se durante a minha janela de alimentação eu acabo comendo mais do que o ideal, do que o necessário, do que o meu organismo precisa, ou seja, eu acabo compensando o período que eu fiquei em jejum ou tentando comer muito para compensar o próximo período em jejum, eu vou acabar perdendo os benefícios que eu tive durante o meu período de jejum, certo? É importante a gente ter essa noção de que eu não posso fazer as compensações para mais, tá? Esse é o primeiro entendimento. E aí, muitos perguntam, então o benefício do jejum é pela perda de peso? Isso é uma coisa bem discutível na literatura médica, mas parece que os benefícios do jejum intermitente vão além da perda de peso, ou seja, eles não são somente dependentes da perda de peso. Claro que a perda de peso, quando ela ocorre no jejum intermitente, claro que ela está associada, obviamente, com melhora metabólica, né? Então, com melhor diminuição de resistência insulínica, diminuição de inflamação, diminuição do risco de doenças cardiovasculares. Então, isso é uma coisa óbvia, já esperada. Mas parece que essa própria adaptação ao jejum é que ativa alguns mecanismos que vão promover diminuição vão promover assim diretamente, né, independente da perda de peso, diminuição de inflamação no corpo, e aí com isso, né, melhora de doenças inflamatórias, às vezes melhora de sintomas de algumas doenças de cunho, né, de origem inflamatória, diminuição da produção de radicais livres, né, que está associado com o envelhecimento, ou seja, né, uma tendência a uma melhora da longevidade, né, um aumento da longevidade. Claro que muitos desses estudos que mostraram isso, muitos são com animais, né? Mas existem alguns estudos em humanos mostrando já uma melhora na prática, né, de alguns desses conceitos, certo? Então, diminuição da produção de radicais livres, né, diminuição de mecanismos inflamatórios e ativação, aumento da expressão de algumas proteínas, de algumas moléculas que também estão relacionadas com melhora da saúde e também aumento da longevidade, certo? Então é importante a gente ter essa ideia de que a própria adaptação do corpo ao jejum, né, a essa estratégia de jejum, parece ser muito positiva, não só para a parte metabólica, mas também para a saúde em geral. A própria perda de peso que acontece com o jejum intermitente, né, a gente já entendeu que ela ocorre por aquele mecanismo de quebra de gordura, né? Então, quando a gente não tem a glicose, a gente ativa aquele segundo mecanismo, é o segundo mecanismo que consome primeiro a reserva de glicogênio, em seguida passa a quebrar especialmente gordura para poder produzir os corpos cetônicos. Então, para essa produção de corpos cetônicos, ela precisa ser precedida por essa quebra de gordura. Quebrando a gordura, eu tenho emagrecimento, é um conceito óbvio, né? Então, assim, essa própria quebra de gordura já promove emagrecimento, mas a própria produção de corpos cetônicos vai estimular tanto genes quanto moléculas, né, proteínas, que vão trabalhar ainda mais nesse emagrecimento, ainda mais na queima de gordura. Então, é como se fosse uma coisa promovendo a outra, né? Começa com a quebra de gordura, produz corpo cetônico, esses corpos cetônicos vão atuar estimulando alguns genes que vão reforçar essa queima de gordura. Então, é um mecanismo bastante interessante. Os próprios corpos cetônicos, eles são também uma ótima fonte de energia para o cérebro. Então, eles também trabalham nessa saúde do sistema nervoso central. E aí, existem pesquisas também mostrando os benefícios do jejum intermitente na prevenção de doenças neurodegenerativas, né, doenças do sistema nervoso central, como o Alzheimer, né, uma das mais clássicas.
E aí faz todo sentido, né, quando a gente entende que o excesso de alimentação está fortemente relacionado com o desenvolvimento de doença de Alzheimer, né? Então, o conceito é que o jejum, né, a pouca alimentação ou a restrição calórica, né, que é um termo bem legal para a gente usar. Então, a restrição calórica, ela melhora a saúde cerebral, né? Então, talvez aí prevenindo o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E o excesso de alimentação, que é a realidade que a gente observa hoje na população, né? O excesso de caloria, ele está fortemente relacionado com o desenvolvimento da doença de Alzheimer, né, que tem sido, inclusive, fortemente associada com o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Eu não sei se vocês conhecem essa associação, mas isso tem sido muito investigado na literatura, né, alguns pesquisadores chamam a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Olha que interessante. Por quê? Porque o mecanismo de desenvolvimento é muito parecido e envolve fortemente esse excesso de alimentação, esse excesso de caloria, que é o hábito, né, mundial, né, o hábito também do brasileiro, é uma coisa que a gente observa muito na atualidade, totalmente diferente do que a gente comentou, né, dos hábitos dos nossos ancestrais, em que necessariamente faziam longos períodos de jejum. Qual é o hábito atual? O hábito atual é você fazer 3 principais refeições, café, almoço e jantar, e mais os lanches, né? Então, às vezes, um lanche de manhã, um lanche à tarde e uma ceia, tá? Então, as novas pesquisas, elas, na verdade, têm mostrado pra gente que provavelmente essa não é a melhor estratégia para a saúde, e talvez a melhor estratégia seja a gente reduzir esse excesso calórico que a gente vem, né, realizando, que a gente vem ingerindo, e talvez aí propor esse novo conceito aí de maior tempo de jejum. Mais um benefício interessante do jejum intermitente é a promoção da autofagia. O que é a autofagia? É quando a célula se digere, né? Então é como se a própria célula digerisse partes da sua composição, né? Então, alguns componentes da célula são digeridos. Isso é importante para o equilíbrio, né? Para o equilíbrio celular, né? Vai destruir algumas organelas, algumas partes celulares que estão envelhecidas. Então, isso promove, como se promovesse um equilíbrio celular, que também está relacionado com o ciclo da célula, né? Com o ciclo celular. E isso tem interferência em mecanismos de formação de tumor, mecanismos de formação de neoplasias, inclusive neoplasias malignas, tá? Então, assim, não estou dizendo, não é uma associação tão simples, né? A gente não tem ainda como dizer que o jejum intermitente inibe o câncer ou melhora o câncer, mas são mecanismos, né? Então, ele estimula mecanismos que estariam relacionados a uma proteção ao desenvolvimento de tumores, tá? Então, isso acho que deve sim ser também considerado, né? Então, é mais um dos benefícios aí do jejum intermitente. Bom, quero fazer jejum intermitente, quero experimentar essa estratégia de jejum intermitente. Existem vários protocolos de jejum intermitente, não é também uma coisa fechada, né? Existem vários protocolos, mas assim, eu vou comentar, né, rapidamente sobre eles, mas eu gostaria que você já tivesse a ideia de que é muito interessante você espaçar as suas refeições. Então, eu acho que para quem está fazendo, por exemplo, 5, 6 refeições por dia, eu acho que o primeiro passo para você pensar, né, em experimentar o jejum intermitente, o primeiro passo antes de começar num protocolo específico,
é você começar a diminuir o número das suas refeições. Então, se você faz 5, 6 refeições por dia, tente reduzir para 3, né? Faça pelo menos as principais, que são café, almoço e jantar. A partir daí, quando você estiver bem adaptado, com pelo menos 3 principais refeições, tirando os lanches, sem os lanches, aí você pode partir, né? Você pode pensar em experimentar algum protocolo específico do jejum intermitente. Então, existem protocolos em que você não vai comer por 24 horas em dias alternados. Então, por exemplo, segunda você não come, terça você come normal, quarta você não come, quinta você come normal, sexta você não come e assim você vai revezando. Existe um outro protocolo parecido com esse, só que ao invés de revezar todo dia, ou seja, um dia come, um dia não come, em 7 dias de uma semana, você escolhe 2 dias para jejuar. E preferencialmente que não sejam seguidos, né? Então, por exemplo, segunda e quinta, você vai fazer o jejum segunda e quinta-feira e nos outros dias você vai comer, teoricamente, normalmente. E existe o protocolo em que você faz períodos de restrição calórica, ou seja, você não vai chegar a ficar 24 horas sem comer, até porque, assim, é muito difícil, né, ficar 24 horas sem comer. Existem pessoas já bem adaptadas para o jejum, pessoas que conseguem fazer isso, mas, assim, na prática, é muito difícil ficar 24 horas sem comer. Nós fomos acostumados, né, a nos alimentar, a gente come, inclusive, por prazer também, além da necessidade física, fisiológica. Então, assim, talvez o protocolo mais interessante para início, né, sejam os protocolos em que você faz um período durante o dia de restrição calórica, mas você se alimenta todo dia, né? Então, você não chega a ficar 24 horas sem comer. Então, são períodos de restrição calórica. Por exemplo, em 24 horas, eu vou ficar 12 horas sem comer e 12 horas me alimentando. Ou então, em 24 horas, eu vou ficar 16 horas sem comer e 8 horas me alimentando. E é isso que a gente chama de janela, né? Então, a janela do jejum seria, por exemplo, 16 horas e a janela de alimentação seriam 8 horas, totalizando aí 24 horas, certo? E aí você pode ir, né, migrando. Então, se você já consegue ficar 12 horas em jejum, sem sofrimento, e 12 horas se alimentando, você tenta ir diminuindo. Então, você fica 14 horas em jejum e aí diminui a janela de alimentação para 10 horas, sendo que sempre tem que somar 24 horas, que é o tempo de um dia inteiro, né? Agora, claro, para realmente experimentar esses protocolos de jejum, mesmo esses de restrição, a orientação é que você procure, né, um profissional, de preferência, né, um nutricionista e, se possível, acompanhado por um acompanhamento médico também. É importante porque, assim, embora sejam protocolos, às vezes, possíveis de serem realizados, mas, assim, é preciso que o indivíduo seja avaliado, né? A gente não sabe as possíveis comorbidades, as possíveis doenças que você apresenta, então é fundamental que haja um acompanhamento médico-nutricional. Agora, em relação à diminuição das refeições, isso já pode ser feito, né, independente do acompanhamento. Então, se você tem feito muitas refeições, é possível que você se beneficie de começar a diminuir esse número de refeições. Todo mundo pode fazer jejum intermitente? Não, né? Existem casos especiais em que nós absolutamente não recomendamos o jejum intermitente, que são, por exemplo, gestantes, mulheres que estão amamentando, crianças, né, que estão em fase de crescimento. Então, assim, idosos, né, idosos frágeis. Para esse grupo, a gente realmente não orienta o jejum intermitente. Vale a pena fazer jejum todo dia? Não, né? Não é nem que não vale a pena, não se indica, nem se deve fazer jejum todo dia. Como eu comentei, né? Como eu sempre comento nos meus vídeos, nas minhas aulas, o alimento é fundamental para o nosso organismo. A estratégia do jejum, ela é interessante, em especial para aquelas pessoas
que estão em excesso calórico, que estão, assim, cronicamente ingerindo um excesso de caloria. Então, para essas pessoas, elas precisam se livrar, né, desse excesso calórico, elas precisam necessariamente ativar esses mecanismos, né, de quebra de gordura, de produção de corpos cetônicos, elas necessitam disso para melhora da saúde, tá? Então, assim, é só pra gente ter esse entendimento. Outra coisa, você fazer jejum repetidamente, assim, não se recomenda em hipótese alguma você fazer mais de 36 horas de jejum, né? Isso não é recomendado. E é importante até a gente entender que se você faz um período muito prolongado de jejum, por exemplo, 36 ou mais horas de jejum, além de ser perigoso, você vai acabar até provavelmente lentificando o seu metabolismo. Então, talvez você não tenha os resultados que você quer e não tenha esses benefícios, né, que a gente comentou ao longo desse vídeo. Então, não é interessante fazer jejum mais prolongado do que os protocolos orientam. E o paciente diabético pode fazer jejum intermitente? Então, sob orientação médico-nutricional, o paciente diabético tipo 2, não insulinizado, pode fazer jejum intermitente e talvez até seja um dos indivíduos que mais se beneficie desses benefícios do jejum intermitente. As restrições são para diabético tipo 1 e para diabético tipo 2 que usa insulina. Então, precisa ter muito cuidado, né? Precisa avaliar individualmente. Para o diabético tipo 1 perigoso, então assim, não recomendaria, a princípio não recomendaria. E pro diabético tipo 2 insulinizado, também ter muito cuidado na indicação do jejum intermitente e aí um acompanhamento, né, muito próximo com o médico, com o nutricionista em especial, justamente por conta do risco de hipoglicemia pelos longos períodos de jejum. Tem uma população japonesa, uma ilha, né, japonesa, que pratica o jejum intermitente. É bem interessante essa história. Eles praticam o jejum intermitente já como rotina há anos e eles têm uma baixíssima taxa de diabetes, uma baixíssima taxa de obesidade e eles têm uma maior longevidade em relação aos outros japoneses, né? As outras áreas japonesas. Então um estudo observacional, né? Uma coisa assim que a gente observa e, né, reflete, mas assim, sugerindo que essa prática possa prevenir o desenvolvimento do diabetes e do sobrepeso e da obesidade, tá? Então eu deixo o alerta aí sobre as características do diabético que possa se beneficiar com o jejum intermitente. E aí, dentre os protocolos que eu comentei, qual é o protocolo que geralmente as pessoas mais se adaptam? Isso, né, isso já é uma coisa de prática, né? Que na prática os pacientes mais tendem a desejar iniciar por esse protocolo. Então, é o protocolo de restrição calórica em que você suprime o café da manhã. Então, o que acontece? O paciente, ele vai dormir, vamos supor que ele vá dormir lá, sei lá, umas 10 horas da noite, meia-noite, enfim. Ele vai passar a noite inteira dormindo, então no período da noite ele não vai se alimentar. Isso já contabiliza um período de jejum, certo? Então, se ele dormiu meia-noite e ele acordou 8 horas da manhã, ele já tem aí 8 horas de jejum. Isso já é contabilizado para a janela dele de jejum. E aí ele não faz o café da manhã naquele horário, né? Ele é como se ele pulasse o café da manhã e aí ele vai almoçar, por exemplo, meio-dia. Então, de 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele tem mais 4 horas em jejum. Então, ele já tem ali as 8 horas da noite, mais 4 horas da manhã de jejum. 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele já fez ali 12 horas de jejum. Aí, ele almoça e aí ele janta. Vamos imaginar que ele jante
8 horas da noite. Então, ele vai ter de meio-dia às 8 horas da noite, é a janela dele de alimentação. Então, vamos supor que ele almoce, ele até poderia fazer um lanche à tarde ou não, e ele janta, só que ele janta no máximo até 8 horas da noite. Então, ele de meio-dia até as 8 da noite foi a janela dele de alimentação, ou seja, ele teve 8 horas de janela de alimentação, e aí eu vou contar de 8 até meia-noite. Lembra que ele tá dormindo meia-noite? Então 8 até meia-noite são mais 4 horas de jejum. Eu tinha 12 horas de jejum, mais 4 horas de jejum, ou seja, esse protocolo ele tem 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Então só repetindo, paciente só almoça meio-dia, come até no máximo 8 da noite, então fica uma janela de alimentação de 8 horas, e todo o resto do período, o resto da noite, a madrugada e o período da manhã, ele fica sem se alimentar. Os pacientes tendem a optar por esse protocolo, talvez seja um dos mais fáceis, né, para adaptação, é você suprimir uma refeição, por exemplo, da manhã. Pacientes que tendem a ter muita fome, muito apetite no período da manhã, podem inverter, então podem fazer café da manhã, almoço e talvez no máximo um lanche à tarde. Aí precisa calcular as horas e ver qual protocolo ele vai iniciar, e aí ele não faria as refeições da noite, né? Não faria, por exemplo, o jantar. Então ele começaria o jejum dele mais cedo, por exemplo, à tarde, e aí ele ficaria o final da tarde, toda a noite e toda a madrugada em jejum. Então isso seria o período, a janela de jejum dele. Então eu tô dando alguns exemplos aqui, mas assim, na verdade, volto a reforçar, o ideal é que você procure um profissional que entenda sobre isso, né, e que trabalhe com isso e que saiba te orientar para você ir progredindo nos protocolos de jejum. Eu falei tudo isso aqui, na verdade, assim, muito mais para estimular não que você fique necessariamente 24 horas sem se alimentar, ou que você não possa fazer uma ou outra refeição. Na verdade, a ideia não é essa. A ideia é que você entenda que talvez você ficar maiores períodos em jejum, mesmo que seja entre as refeições, seja uma estratégia interessante, porque aí permita que o seu corpo comece a trabalhar melhor ali com aquilo que você se alimentou, você dê um tempo para ele metabolizar aquela última refeição, e que ele possa estar já preparado e vazio, vamos dizer assim, para que ele receba uma nova alimentação. E aí com isso você acaba não promovendo uma supernutrição crônica, que é de fato o que leva ao ganho de peso e obesidade.